Quando eu li esse texto, né, quando a gente se aprofunda nesse texto, a gente olha e fala assim, não é possível que existiu uma pessoa desse nível. O versículo, né, base é: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Alguém consegue perceber qual que é a primeira verdade ou a primeira coisa que dá para notar nesse texto? Bom, a primeira coisa que Deus quer destacar nesse texto é muito simples. Havia um homem. A primeira coisa que Deus quer destacar aqui é isso. Jó, por mais que ele fosse íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal, ele é homem assim como eu e como você. Essa é a primeira coisa que Deus quer mostrar nesse texto. É uma coisa que, se a gente ler a vida de Jó, a gente já vai ter esse pensamento, não dá para acreditar. Mas a natureza de Jó é a mesma natureza que a nossa, uma natureza pecaminosa. Se Jó é da mesma natureza que nós, homem que peca, homem que tem todos os defeitos, como será que ele conseguia viver de uma forma íntegra e reta? Há uma diferença entre Jó e eu, por exemplo. A diferença são as atitudes de Jó. As atitudes de Jó nos mostra diretrizes, nos mostra ensinamentos de como se ter uma vida íntegra e reta. Homem, porém íntegro. Por mais que Jó fosse homem, ele era íntegro. Nosso coração, ele deve ser inteiramente do Senhor. Inteiramente. É assim que deve ser o nosso coração. Termos um coração voltado dentro da palavra de Deus. Deus busca isso de nós. E na vida de Jó, a gente vê diversos fatos que condizem com isso, que comprova a integridade dele. Jó tinha plena consciência de que para se ter uma vida íntegra, ele tinha que estar com o coração inteiro para Deus. Não 5%, mas inteiro. A integridade de Jó, a inteireza do coração de Jó, não dava espaço para o inimigo. Não dava, não tinha espaço. Vale ressaltar a nossa vida também. E nós? Como tem sido as nossas vidas? Como que a gente tem feito com os nossos olhos? Como a gente tem feito com as nossas mãos? Com as nossas pernas? Com o nosso falar? Representa uma integridade que vem da parte de Deus? Como a gente age na nossa faculdade, tem muitos aqui de faculdade, como a gente age no nosso trabalho, representa a integridade de Deus? Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que tenhamos um coração inteiramente quebrantado a Ele. Deus sabe que a gente não é perfeito. Assim como eu mencionei um pouquinho antes, a humanidade, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Ele não espera a perfeição da gente. Não é isso. O que Ele espera de nós é um coração inteiramente quebrantado, disposto a Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele busca da gente. Primeiramente, devemos renunciar ao nosso eu. Para a gente começar a viver uma vida íntegra, eu preciso renunciar o meu eu. O meu eu, sendo completo e inteiro para Deus. Integridade não é o que você aparenta manter quando todos te observam. É o que você é quando ninguém está te olhando. É um nível de moralidade excelente, sem importar-se com o que está acontecendo ao seu redor. A palavra de Deus, ela é clara. Em Mateus, fala, seja o nosso falar sim, sim, ou não, não. Não tem como
é a gente fugir de algumas premissas da Bíblia. Ou a gente é íntegro, ou a gente não é. Não dá para servir a dois senhores. Não tem essa possibilidade. Ou nós temos o coração inteiro para Deus, ou nós não temos. Homem, mas reto aos olhos de Deus. Reto quer dizer o quê? Que não tem curvatura, que não vai na mesma direção, que é direito, que é uma coisa reta, não tem lombada, não tem nada. Jó, ele era reto aos olhos de Deus. Jó, ele não foi só conhecido como como um humano íntegro, ele foi conhecido também como um humano reto. Uma vida de retidão é uma vida que serve a Deus. Não é uma vida que vive só por viver. Tem um objetivo maior, tem um significado maior. Como tem sido o nosso ministério pessoal hoje? Como que a gente vê a nossa vida com isso? Temos falado de Cristo para alguém? Temos trabalhado em algum sentido nisso? No ano passado, tanto eu quanto a Aline e a Dani, minha namorada, nós tivemos uma experiência maravilhosa com Deus. Não sei se todos sabem. Nós estávamos indo para a casa da avó dela, ali no Paraíso, e a gente na rua, de repente veio um menininho, pedindo, ele fez a seguinte pergunta para mim: o senhor me ajuda? O senhor pode me ajudar? Eu, homem, como às vezes é meio cabeçudo, na hora já pedi a carteira para a Dani. Falei: amor, pega a minha carteira. Aí ela pegou e falou assim: espera. Aí ela pegou e falou assim, começou a conversar com o garoto. Ela falou assim: você quer comida? Aí ele pegou e falou assim: eu quero. Onde você mora? De onde você é? Ele falou assim: estou aqui pegando latinhas com a minha avó. Ela está mais lá embaixo, eu estou aqui pegando latinha. Aí ela perguntou para ele: você conhece alguma padaria, algum lugar aqui perto? Ele falou assim: não conheço nada aqui. Eu sabia que um pouquinho mais para baixo tinha um posto e provavelmente deveria ter alguma coisa para comer. Nós descemos até lá. Enquanto isso, a gente foi conversando com o garoto. E nesse caminho eu percebi que Deus não queria só que eu desse o dinheiro para ele. Aquela não era a vontade de Deus. A fome dele, ou a ajuda dele, era maior que simplesmente um pedaço de pão, ou um leite, ou sei lá o que. Era algo espiritual. E a gente descendo ali, a gente sentado naquele banco, eu fui, peguei 2 salgados para ele, um para ele, um para a avó dele, peguei um suco para ele, a gente começou a conversar ali. Eu comecei a conversar um pouquinho mais com aquele garoto, e vendo que realmente tinha algo nele, que ele não era só um simples comer ali. E conversando com ele, a Dani nisso foi fazendo uma cartinha para ele, a Aline também conversando com ele. E chegou um momento que eu falei de um versículo da Bíblia para ele que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E está em João 3,16. Quando eu acabei de falar isso, a Dani tinha escrito exatamente esse versículo nesse papel. Eu dei esse papel para esse menino, perguntei se ele sabia ler. Ele falou que sabia ler. E ele começou a ler esse papel que falava um pouquinho sobre Jesus, sobre o amor de Deus para com ele. Esse garoto começou a chorar. Ele chorava, e a minha namorada, que é emotiva, também chorava um pouco, e a Aline, que é a irmã, também chorava um pouco. E ali, a gente vivenciou uma coisa maravilhosa de Deus. A gente tem vivido no centro da vontade de Deus? A gente tem pensado nas coisas do alto, como Paulo diz? Talvez ainda a gente esteja se perguntando como eu consigo viver de uma maneira íntegra, reta, temente a Deus e se desviando do mal. Talvez você deve estar fazendo a mesma pergunta que eu fiz quando eu comecei a preparar esse estudo. Não tem como. É impossível. É inacreditável. Mas com toda a alegria do coração, eu lhe digo que tem sim. Tem como. Em 1 João 4, 13 e 15 fala assim: nisto conhecemos que
permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.